Nessa aula, nós vamos falar sobre materiais alternativos. Esses materiais alternativos, eles têm tido uma demanda muito crescente, né? Até porque, pessoal, a quantidade de lixo, de material plástico que está sendo descartado irregularmente, né? E indo parar nos rios, e consequentemente os rios carregam esses materiais para os oceanos, e nos oceanos a gente tem uma série de animais que sofrem com a ação desses materiais plásticos descartados irregularmente, né? Então nós temos a destinação inadequada de alguns materiais que acaba acarretando nesse tipo de problema ambiental. Então, há uma necessidade, uma imposição até mesmo da sociedade moderna para que as empresas busquem por materiais alternativos, porque elas busquem materiais que sejam ecologicamente corretos, ou seja, esses materiais que possam dar uma alternativa, uma sobrevida para nós como população na Terra, né, e sobrevida, com certeza, a todos os outros seres aí que fazem parte do nosso meio ambiente. Então, existe uma alternativa, existe essa construção, né? Isso está sendo cada vez mais crescente. Eu falei a exemplo da Europa, onde nós temos uma mudança ambiental, a sociedade lá está bem focada mesmo na reutilização, né? Então, você tem uma garrafa PET, você vai em pontos de coleta, você coloca essa garrafa em máquinas e você retira por cupons de desconto em lojas, supermercados. Então, a conscientização nesses ambientes, ela faz parte também, né, do ciclo, né, dessas matérias-primas e fazem parte também, né, dos produtos que estão sendo produzidos. Então, as empresas acabam que, cada vez mais, elas estão tendo que ter uma responsabilidade sobre, desde a matéria-prima, né, da destinação e, enfim, da aplicação dessa matéria-prima, desde do momento que o material é transformado até o período onde o cliente já consumiu aquele produto e ele vai fazer o descarte. Então, existe um conceito de economia circular. Esse conceito, eu sugiro a você, eu espero que numa próxima oportunidade a gente possa estar falando sobre esse conceito de economia circular, mas sugiro você a dar uma olhada e dar uma pesquisada nesse conceito aí, através da internet, de economia circular. Então, aqui na Nova Meta a gente gosta de trazer sempre coisas novas, sempre informações atualizadas para você, para que você possa se manter sempre bem informado. Então, nesse contexto, pessoal, a gente tem outros tipos de matérias-primas, os chamados plásticos verdes. Tá, Hilton, mas não se limita, né, somente a esse tipo de material, ou tem outros tipos de materiais? Olha, os materiais plásticos, né, nós temos aí os plásticos verdes, que eu vou falar especificamente, vou fazer menção a uma grande fabricante, né, de polímeros, inclusive vou mostrar uma marca que eles utilizam, que é uma marca patenteada deles. Nós temos também outros tipos de polímeros, nós temos os polímeros que são feitos por micro-organismos, né? Eu citei o caso do ácido polilático, do ácido polilático, né? Nós temos o PHA também, melhor dizendo, o pH, que é um micro-organismo, né? Uma bactériazinha que vai lá e produz esse polímero, né? Os grânulos, né? Os grânulos, eles crescem no interior da bactéria. Então, é bem interessante, eu posso até deixar mesmo para a gente falar mais sobre isso num curso específico formatado, numa palestra sobre matérias-primas poliméricas de origem, né, de materiais biodegradáveis e tudo mais. Nós até temos isso no site da Nova Meta, um campo lá onde você pode procurar, que nós fizemos algumas apresentações e temos algumas palestras e o slideshow também está lá disponível para você. Que matérias-primas são essas, então? Né? A gente vai falar hoje do plástico verde. O plástico verde funciona da seguinte maneira. Olha, eu vou pegar o exemplo da Braskem. Eu gosto de sempre citar as empresas de referência. Existem muitas outras empresas, claro, mas a Braskem, ela inova nesse quesito da questão do plástico verde. Então, esse selo aí, ó, que é marca, trademark, né, da Braskem, I'm Green, é deles. É um plástico com fonte, né, de redução de carbono, uma fonte renovável. É um processo interessantíssimo, porque até então, pessoal, desde a origem do material plástico, como a gente viu lá da goma laca, né, nós vimos ali o Riet, que fez uma mistura com materiais ali
sintéticos, né? Pegou a cânfora, né? Outros materiais, o celuloide, misturou, enfim, com pó de serragem, tentando arranjar alternativas. Nós hoje nos encontramos exatamente nesse mesmo ponto, estamos buscando alternativas para o mercado de plásticos, né? Então estamos buscando alternativas para materiais recicláveis, materiais que sejam biodegradáveis ou materiais que diminuam aí a sua agressividade do ponto de vista ambiental. Então, o fato de eu já tirar, né, a minha fonte, né, de já conseguir uma fonte que não seja a fonte do petróleo, eu já estou contribuindo com o meio ambiente, né, reduzindo, por exemplo, a emissão de gases de efeito estufa, né, CO2, por exemplo, o CH4, que ele é muito nocivo, né, o metano. Então, gente, até pego aqui um gancho para falar para vocês um pouco da experiência que eu tive, porque no meu mestrado, eu fiz exatamente um plástico verde. Eu criei um poliuretano, está disponível na internet, caso vocês queiram ver, verificar e conhecer como é que a gente fez isso, quais foram os estudos que eu fiz em cima desse material, mas eu peguei criei um poliuretano à base de óleo de mamona, feito com óleo de mamona e fibras vegetais. Então eu criei um compósito ali com fibras vegetais e já reduzi consideravelmente o uso, por exemplo, de produtos sintéticos, né, de materiais sintéticos, de monômeros sintéticos para poder fabricar o meu poliuretano. Então é um processo bem interessante. E nesse caso em específico existe muita tecnologia aplicada. Então nós vamos pegar aqui, ó, um exemplo aí do processo do plástico verde. Eu vou narrando as etapas para você, mas é um processo que a gente basicamente já conhece no Brasil. O Brasil, há anos, né, centenas de anos, é um grande produtor de cana-de-açúcar. Então, nós conseguimos o que extrair da cana-de-açúcar. Primeira coisa é a etapa da plantação da cana-de-açúcar. Então, essa cana ela é plantada. No instante que essa cana ela está plantada, a árvore começa a crescer e ela começa a fazer o quê? Consumir o CO2, o dióxido de carbono. Quando ela consome esse dióxido de carbono, naturalmente esse tipo de matéria-prima, que até chegar no polímero, que eu vou fazer a base, né, vem da plantação de cana, eu já estou consumindo dióxido de carbono, ajudando o meio ambiente a reduzir a quantidade de dióxido de carbono, que é um gás de efeito estufa, que tem influenciado, por exemplo, na questão do aquecimento global. Então, a segunda etapa vai ser feita a moagem da cana. Esse processo da moagem é para gerar, nós vamos extrair o caldo de cana. Esse caldo de cana, tudo natural. Esse caldo de cana depois é adicionado a ele as leveduras, né? Geralmente a Saccharomyces cerevisiae, que é um tipo de levedura que vai fazer a fermentação alcoólica, vai transformar o quê? O açúcar da cana-de-açúcar, do caldo de cana, em álcool. Esse processo é um processo, né, conhecidíssimo há centenas de anos. Mas nós vamos pegar aqui, e na etapa posterior, nas etapas seguintes, é que começa o grande tchan, né, vamos dizer assim, da tecnologia. E aí nós vamos fazer depois a destilação, né, vamos evaporar esse álcool e separar de possíveis resíduos ou substâncias que não nos interessam. Vamos separar essas substâncias e vamos utilizar agora, olha só que interessante também, o bagaço que é gerado, né? A geração de bioeletricidade é feita através do bagaço de cana-de-açúcar, tá bom? Então, essa cana, todo o processo ele acaba sendo reaproveitado. Então, para geração de energia, utiliza-se o bagaço de cana. Na etapa seguinte, aí, na etapa 3, a gente vai fazer um processo chamado de desidratação alcoólica, né? Então, nós temos a molécula do álcool e nós vamos começar a fazer um processo de desidratação. Para quê? Para que eu comece a preparar os meus monômeros. Eu vou transformar o álcool no monômero para servir, para se transformar num polietileno. Preste atenção, que interessante nisso aí. Depois de eu passar por essas etapas de desidratação, eu entro então já com o meu monômero preparado, meus monômeros de etileno, e começo a fazer o processo de polimerização. Tudo green, tudo verde, né? Tudo bacana. Olha aí como é interessante. Eu já não utilizei nada. Zero de petróleo aí, zero daquele processo que eu falei para você no começo desse curso, né? Então, nós realizamos o processo aí de polimerização. Depois que o polímero já está pronto, nós vamos ter que fazer o quê?
passar por um processo de extrusão desse polímero, para justamente nós termos o grão, né? Aqueles grãos que nos interessam, que nós vamos aplicar no nosso processo. Então, depois que está feito, nós vamos pegar esta matéria-prima aí e vamos abrir o saco, vamos abastecer a máquina e vamos fazer o processo de transformação dela, transformando num produto, um produto aí que você provavelmente fabrica na sua empresa, utiliza ele na sua empresa. Isso se você trabalhar no caso de um polietileno. Por mais que você não trabalhe com polietileno, é muito interessante você conhecer esse tipo de processo. Entender que existem alternativas renováveis dentro do mercado. Tudo bem? Este processo ele é interessantíssimo, né? Aqui do próprio site da Braskem eu tirei alguns dados, onde 1 tonelada de PE verde, né, na fabricado, reduz até 4,6 toneladas de dióxido de carbono, ou seja, ele está retirando, né, fazendo benefício aí da atmosfera. Nós temos aqui 200 mil toneladas de PE verde por ano, ele falando aqui que equivalem, né, a redução de 920 mil toneladas de CO2, ele vai fazendo as equiparações, olha, do próprio site da Braskem, essa imagem está lá, está disponível para que você possa acessar. Então, equivalente, olha só que interessante, equivalente à emissão de CO2 de 920 mil automóveis. A última imagem aí, que representa aí, por exemplo, o equivalente ao CO2 emitido anualmente, né, pelo consumo de energia de 226 mil famílias. Agora, sem falar do PP da Braskem, né, sem falar do polietileno da Braskem, mas falando no quesito de PEs verdes de forma generalizada, os PEs verdes, né, esses que são de origem vegetal, que a gente tira da cana-de-açúcar, basicamente, eles não são materiais que são biodegradáveis, tá? Eles são materiais que têm origem renovável, ou seja, eles têm uma origem limpa, que ajuda, contribuem. Porém, o produto final, ele não vai ser um produto biodegradável. Porque eu vou explicar para você como é que funciona essa questão de biodegradação de polímeros. É simples. Para que eu possa fazer uma biodegradação, eu preciso que algum micro-organismo, não necessariamente o micro-organismo, mas as enzimas deste micro-organismo, já aprofundando um pouco mais o conteúdo, ele vá lá e consiga assimilar, a gente chama isso de assimilação, ele consiga assimilar esse polímero para poder comer. Essa imagem que eu estou mostrando para vocês foi de um estudo onde conseguiram fazer o poliestireno é um dos problemas ambientais, ocasiona uns problemas ambientais muito grandes, né, com relação ao descarte inadequado de polímeros. Então, sendo ele, no caso, o expandido, isopor, né, e o caso das garrafas, dos copos plásticos, perdão, os copinhos descartáveis, copos e pratos descartáveis. Descobriram uma larva, e é um estudo, e eu peço perdão por não lembrar especificamente o link deste artigo para falar para você, porque essa aula já estava preparada há um certo tempo. Mas o Google, né, é o pai de todo mundo. Então, a gente procurando no Google, a gente consegue encontrar exatamente essa informação. Mas esse estudo aí, descobriram que larvas estavam se alimentando, conseguindo se alimentar do poliestireno aí expandido, no caso o isopor, né, o material de isopor. Então, isso é um grande passo para a redução ou para emprego de micro-organismos, para que eles possam fazer a biodegradação desses materiais plásticos. Porque nós sabemos que materiais plásticos eles são permanentes, a não ser que eles sofram uma ação de biodegradação ou que tenham, eles sofrem alguns fotooxidação, né, em termos de matérias-primas falando, a ação do sol vai fazer a degradação e alguns materiais simplesmente são pulverizados, ou seja, eles têm algum emprego de aditivo, o óxido biodegradável, chamado, né? Que ele vai fazer o quê? Ele vai quebrar as moléculas do polímero, transformando ele no pó, aumentando a chance de contaminação por microplásticos por nós. Então, já existem também outros estudos que indicam que nós também estamos ingerindo microplásticos através do sal marinho, né? Aquele sal marinho, pela quantidade de plásticos que tem, as moléculas se dissipam, se separam, melhor dizendo, e aí formam microplásticos. Esses microplásticos estão espalhados pelo oceano
E o sal marinho é retirado justamente a água do oceano, evaporado, e esses resíduos plásticos permanecem no sal de cozinha. Então, existem alguns estudos aí disponíveis na internet para que vocês possam dar uma olhadinha, alguns estudos internacionais também falando sobre isso. Mas, no caso de biodegradável, pessoal, precisa necessariamente um micro-organismo degradar, biodegradar. Então, o plástico verde, não necessariamente, ele é um plástico de origem, né, renovável, né? Não necessariamente este plástico vai ser um plástico biodegradável. Ele vai ser um plástico de origem renovável. E aí, para que ele sofra esse processo de biodegradação, ele precisa ter a ação de um micro-organismo que consiga assimilar. Como os polietilenos. No final do caso, né, no final da linha, nós vamos obter um polietileno, nós não conseguimos, então, um polietileno desse tipo de origem, ele é o mesmo polietileno, porque a molécula é a mesma no final, de um polietileno de origem do petróleo. Então, tecnicamente, esse micro-organismo ele entende como sendo polietileno, ele não se alimenta de polietileno, portanto, ele não é um material biodegradável. Tudo bem? Bom, vamos falar aqui só do datasheet do PE. Eu falei rapidamente para você, porque eu estava falando do polietileno. Nós temos aqui uma temperatura que pode variar entre 190 e 290 graus Celsius. É um material que não absorve umidade. Ele tem uma característica por ele ser mole. Ele tem alta resistência química. Nós vimos alguns casos ali aplicados quanto à resistência química desse polímero, né? Então, aplicação de potes, algumas embalagens. Ele é um material também, gente, que ele é autolubrificante. Então, no caso de eu me utilizar, né, de peças ou componentes à base de polietileno, isso falando de polietileno de forma geral, né, não um polietileno de alta densidade ou de baixa densidade, enfim, de um polietileno, pode ser um de ultra alto peso molecular, que é um polímero extremamente complexo, né, do ponto de vista de processamento, que por vias usuais ou vias naturais eu não consigo processar esse polietileno, né, devido ao tamanho da cadeia, o peso da cadeia, o nome já diz, ultra alto peso molecular. As moléculas dele, por exemplo, elas são moléculas muito, muito, muito grandes. Então isso confere uma dificuldade muito grande de processamento. Então são máquinas especiais para a formação de tarugos que vão ser usinados, que a gente consegue só através dessas máquinas, melhor dizendo para você, que a gente consegue processar esse tipo de material. E aí, a vantagem dele, por exemplo, é que ele é autolubrificante, ou seja, em contato com ele mesmo, com engrenagens, tem uma facilidade de deslizar, né, entre uma e outra peça, permitindo ou conferindo aí um baixo atrito, né, um baixo desgaste. Então, às vezes umas buchinhas, né, algumas pecinhas assim, são feitas, né, dependendo da aplicação, claro, isso tem uma aplicação diversificada, mas às vezes feitas em polietileno, onde tem peças com contato para amortecer alguns impactos, algumas coisas assim, você consegue utilizar esse tipo de resina, tá bom? Esse tipo de material, por conta disso. E a aplicação, como eu falei para você, é muito diversificada. Nós temos aplicações aí de embalagens, sacos, potes, enfim. Essas são aplicações mais diversas. Mas nós temos algumas aplicações de engrenagenzinhas, de alguns outros componentes que podem surgir, peças, utensílios do dia a dia, utensílios de casa, né? Por conta da propriedade mecânica dele, é muito utilizado nessa questão de embalagens, tudo bem? Então, eu vou parar no estudo de caso aqui, né, do poliestireno. Vamos falar sobre eles. Eu quero que você já olhe para esta imagem e me diga se são os mesmos materiais aí que você está vendo ou não. Ou seja, qual é a diferença entre os dois? Me explique bem aí qual é a diferença entre os dois. Eu espero você na nossa 12ª aula daqui a pouquinho.